Graças e paz, queridos. Amém. Agora nós estamos online. Vamos dar continuidade à série de mensagens Unidos pela Cruz, com a mensagem de Efésios, para a igreja nos dias de hoje, tá? Hoje nós estaremos dando continuidade a partir de Efésios, no capítulo 4, verso 17 ao 24. Diz assim, Efésios 4, a partir do verso 17, estaremos lendo até o verso de número 24, diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregam à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós te louvamos, meu Pai, pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua proteção, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado e nos tem sustentado. Meu Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Eu confesso ao Senhor, como já confessei aos irmãos que estavam com saudade do teu povo. Meu Pai, fala aos nossos corações nesta noite, ó Deus, e traga arrependimento verdadeiro aos nossos corações, para que nós mudemos, ó Pai, para que venhamos experimentar a metanoia da parte do Senhor, para que tenhamos mudança de caráter, de atitudes, mudança de vida, mudança de mente, que tenhamos a cosmovisão cristã, a cosmovisão de Cristo, que tenhamos em nós o caráter de Cristo impregnado, para que tudo quanto viermos a fazer glorifique o teu nome, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Dando continuidade à nossa série de mensagens sobre o livro de Efésios, Efésios, o último, foi o pastor já pregou, Efésios 4, do 1 ao 16, Paulo tratou da unidade da igreja, nos chamando a uma vida digna da convocação a que fomos chamados em Cristo. Nesse parágrafo também, ele trata da pureza da igreja. Paulo faz o mesmo tipo de introdução, do capítulo 1 ao 17. A pureza é uma característica do povo de Deus, tão indispensável quanto a unidade. Rapaz, o nome do cara é difícil. Francis Fukes, ele diz o seguinte: esse capítulo começou com um apelo aos cristãos para andarem de modo digno de sua vocação, e continuou com a exigência. Obrigado, meu irmão. E continuou com a exigência de um crescimento espiritual na comunhão do corpo de Cristo. Agora, em termos ainda mais práticos, Paulo descreve o modo pelo qual essa chamada deve ser obedecida. Deve haver um abandono completo da velha maneira de viver e o desenvolvimento da nova maneira, tanto na vida pessoal como nos relacionamentos humanos. Embora a minoria cristã ainda continue a viver cercado pelos que ainda andam nas trevas de uma vida sem Deus, por isso é necessária uma advertência, a qual vem expressa nos termos mais fortes. Então, aqui Paulo já começa nos chamando, nos versos 1 ao 16, ele vem falando sobre
como devemos agir, é que ele vai mostrar como na prática nós devemos agir. Nesse texto da Epístola aos Efésios, o apóstolo demonstra grande diferença que o conhecimento da verdade revelado através de Jesus Cristo, ele faz na vida da pessoa. E ele coloca meio que assim, que quem não conhece ou reconhece o Senhor, a sua pessoa, o seu poder, a sua palavra e os seus propósitos, é chamado de gentio. E nós entendemos que gentio é aquela pessoa que não fazia parte do povo judeu, né? Mas aqui Paulo, ele trata aquelas pessoas como gentio, não só quem não faz parte do povo judeu, ele trata como gentio aquele que não está em Cristo, aquele que não conhece a Jesus, que não reconhece o senhorio de Jesus, a sua pessoa, o seu poder, a sua palavra, os seus propósitos, tá bom? Vamos lá, Efésios 4,17. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Nós não podemos mais andar como antes. A partir do momento, o que Paulo está dizendo aqui para a gente, queridos? Que a partir do momento que nós cremos, a partir do momento em que nós passamos a crer em Cristo Jesus e ou aceitamos a Jesus, ou confessamos, ou levantamos a mão, mas a partir do momento em que nós somos declarados cristãos, nós não podemos mais viver da mesma maneira que nós vivíamos antes. É isso que Paulo está dizendo aqui para a gente, que Paulo escreveu à igreja de Éfeso naquela época. Nós não podemos mais andar como antes, tem que ser visto, tem que ser notado em nós uma mudança, tem que ter diferença, não necessariamente, mas às vezes também na nossa maneira de se vestir, consequentemente na nossa maneira de nos portar. A nossa cosmovisão de mundo tem que ser alterada conforme a vontade de Cristo. Como que a nossa cosmovisão de mundo vai ser alterada, mudada conforme a cosmovisão de Cristo? Como é que nós vamos conhecer a visão, a vontade de Deus para as nossas vidas? Através da leitura da palavra. Então, como cristãos, nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos criar o hábito de ler as Escrituras. É através das Escrituras que Deus vai se revelar para nós. É através das Escrituras que eu e você vamos crescer espiritualmente. É através da leitura da palavra. A Bíblia diz assim que a fé vem pelo ouvir e ouvir. Então, você já observou que quando você lê, você escuta a sua voz? Então, quando você lê, você está ouvindo a palavra. Então, a sua fé vai ser aumentada, a sua fé vai ser fortalecida, você vai se fortalecer em Deus, através da leitura da palavra. A gente às vezes fica imaginando e querendo criar algo super, hiper diferente. Não, gente, tem coisas que são simples. Nós precisamos ler a palavra para conhecermos a vontade de Deus. E é lendo a palavra que nós vamos perceber que Deus nos chama a estarmos em constante oração. A diferença da nossa oração, quando nós passamos a conhecer o Senhor através das Escrituras, é que a gente vai perceber que a gente vai começar a orar de acordo com a vontade de Deus, porque a gente vai entender através da palavra que Ele é o único, soberano e todo-poderoso, que fala, que faz, que decreta, que determina, e de acordo com a sua vontade tudo acontece. Amém? Então o estilo de vida gentil, do velho homem, ele tem que ser deixado, a maneira de pensar, a forma como as pessoas veem a vida e valorizam as coisas. Observe que no texto
as características predominantes do do antigo estilo de vida. Isaías, lá no capítulo 5, abre comigo sua Bíblia aí, Isaías no capítulo 5, nós observamos que hoje nós somos bombardeados constantemente com aquilo que não é agradável aos olhos do Senhor, né? O texto, enquanto você abrir, eu vou reler o verso 17 para você. Isto, portanto, digo no Senhor e testifico, né, que não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Hoje em dia, quando nós ligamos a televisão ou acessamos qualquer meio de comunicação, nós somos bombardeados com essa nova onda de pensamento, com a filosofia desse século. E nós, como cristãos, precisamos andar meio que na contramão disso daí. Então Paulo aqui, ele já nos chama a não vivermos mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Nós temos que trazer os nossos pensamentos cativos ao Senhor. Isaías, no capítulo 5, verso 20, diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes ao seu próprio conceito. A sabedoria do mundo, ela é loucura contra Deus. Porém, a sabedoria de Deus, ela pode parecer loucura para os homens, mas para nós, os que cremos, é salvação. Amém? O texto diz: não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ou em outras versões fala da inutilidade dos pensamentos. Isso se deve aos valores invertidos. Coisas totalmente inúteis são supervalorizadas. Quando se valoriza coisas tidas por Deus como inúteis, a vida se torna fútil e desperdiçada. Tem um texto que eu não me recordo agora onde que está, mas que veio na minha mente, que diz assim, que tudo quanto é santo, tudo quanto é puro, tudo quanto tiver algum louvor, né, se algum proveito tem, nisso pensai, né, que isso é o que deve ocupar a nossa mente, o nosso pensamento. O Salmo de número 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então é isso que tem que ocupar a nossa mente. Quando a nossa mente é regida, quando a nossa mente é direcionada, quando a nossa mente é inspirada pela palavra de Deus, nós vamos ver as coisas que não estão de acordo e nós não vamos nos deixar influenciar. Amém? Verso 18. O verso 17 eu vou reler para que os irmãos entendam a continuidade. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico: não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. O gentio, a pessoa, o homem sem Deus, ele tem o seu entendimento obscurecido. Ele não tem prazer pelas coisas de Deus. Ele não consegue ver nem graça nas coisas de Deus. Olha só, lá em Jeremias, abre comigo sua Bíblia aí, Jeremias capítulo 4, Jeremias 4, verso 22. O homem sem Deus, queridos, ele não sente, ele como um morto espiritualmente, aquilo que diz nos primeiros capítulos de Efésios, ele não sente prazer nas coisas da vida, nas coisas de Deus.
E algumas coisas que para nós como cristãos tem que ser comum, para eles é tolice, para eles é bobagem. Como você ser grato pelo ar que você respira. Faz assim comigo, ó. Enche aí o pulmão. Olha só que maravilha que Deus nos dá todo dia de grátis, 0800, sem cobrar nada de ninguém. E o ímpio às vezes nem agradece por isso. Ele não sabe ser grato, não consegue ser grato. Nós cristãos temos que ser gratos ao Senhor, não só por aquilo que Ele nos dá, né? Mas pela sua bondade, até mesmo quando Ele age com justiça conosco. Jeremias 4, verso 22 diz o seguinte: o meu povo é insensato, eles não me conhecem, são filhos tolos, eles não têm entendimento, são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Nós como cristãos, nós precisamos nos apegar às Escrituras. Tem um texto em Oséias que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós precisamos conhecer a Deus e não sermos tolos, como o texto está dizendo, que o povo é insensato, eles não me conhecem, são filhos tolos, eles não têm entendimento, são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Queridos, no nosso convívio secular com os nossos colegas de trabalho, nós vemos que tem pessoas que são ninjas, né? São rápidas para o mal, né? Às vezes até para uma brincadeira, para a zoeira, como o pessoal diz, são rápidos, parece que já estavam esperando acontecer para poder lançar a piadinha, não é? Mas nós precisamos ser ágeis assim, para as coisas celestiais, para as coisas de Deus. Amém? No capítulo 3 de Coríntios, Paulo, de 1 Coríntios, sabe lá, 1 Coríntios capítulo 3, Paulo explica que o gentio ali, chamado de homem natural, não consegue discernir as coisas de Deus, para as quais precisamos ter uma mente renovada. 1 Coríntios capítulo 3, verso 18. Diz assim, que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para tornar-se sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. O verso 18 ainda diz que eles estão separados da vida de Deus, né? A vida de Deus é a vida no próprio Deus. Jesus disse lá em João 14,6: eu sou, né? Ele diz que Ele é a vida. E em João 10,10 ele diz que Ele é que dá, Ele dá a vida e vida em abundância. Então, não existe vida fora de Cristo. Um gentio ele não consegue ver graça na vida de Deus, vivida pelo cristão autêntico. Resistir ao pecado, manter-se fiel, buscar santidade, adorar, servir, perdoar, abençoar, ofertar, são coisas que são comuns para nós, mas que para eles, para o gentio, para a pessoa lá fora, ele não consegue valorizar. Verso 19: tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. A expressão que segue, ela desenvolve a ideia de que os gentios, eles mesmos se mostram insensíveis, pois deixam de ter qualquer apreciação pela verdade de Deus e perderam a capacidade de sentir vergonha em face ao mal. A significação mais forte da palavra original é de que não sofrer mais dor ou tristeza, de maneira que pode se aplicar aqui o sentido de que eles têm a consciência a tal ponto abafada, não abalada, que não mais sentem remorso. O resultado imediato foi a imoralidade. Então, para o homem natural,
em pleno século XXI, né? As coisas, o pecado é algo comum, é algo normal. É só uma mentirinha simples. É só, ele não vai sentir falta nessa diferença do troco. Pegar ali, passar a mão ali, ninguém vai ver. Isso aqui está sobrando, a empresa tem muito, não é? E assim vai. O que Paulo está dizendo aqui é que o homem natural, ele chegou ao ponto de que ele não sente mais vergonha em pecar, ele não tem mais um pingo de remorso por fazer aquilo que é errado, ele faz por fazer. E no começo é como, não sei se vocês já observaram, as pessoas, quando ela começa na sua vida de erros, no começo ela faz com vergonha, aí ela olha, vê se tem alguém olhando, faz escondido, depois ela costuma fazer aquilo, porque para ela é certo, e faz e acha que nunca vai ser pego. É assim que eles são pegos, né? Porque eles acham que ninguém está vendo, mas assim é o homem natural. O pecado para ele se torna algo comum, e isso não só para o homem natural, queridos. Quando nós nos afastamos do Senhor, as coisas que nós considerávamos, que nós vimos que eram erradas, nós começamos a fazer achando que não tem problema. Então é isso que Paulo está dizendo. E essa depravação e impureza, né? Essas duas palavras têm a ver com a sexualidade pecaminosa, a pornografia, a prostituição e o adultério. É interessante, queridos, que a pedofilia e a prostituição infantil, elas são exemplos de como a sociedade, né, que ignora a vida em Deus, caminha pelas vias da depravação. A indústria de prostituição e da pornografia movimenta bilhões de dólares. Como é que pode uma sociedade, né, conviver com as coisas tão degradantes e contrárias à vontade de Deus? E uma sociedade que, se nós formos observar, antigamente se dizia cristã, hoje em dia mais não. Hoje em dia, como é que não, o Estado é laico, né? Mas mesmo como cristãos, quando a religião que predominava no Brasil era cristã, tudo isso já acontecia. Só que hoje, né, está pior porque está virando moda. Está virando moda, e que eles não se iludam, tá? Não é porque está na moda que é certo, tá? Não é porque todo mundo está fazendo aquilo que é errado que deixou de ser errado, não, tá? E não é porque ninguém mais está fazendo o que é certo que deixou de ser certo, não. Vocês querem ver alguns exemplos? Rapaz, tem uma canção, não pode chamar de canção, tem uma música que eu ouvi os colegas cantando. Não sei nem se o horário me permite falar sobre esses assuntos, mas que eu comecei a terminar, né? Sobre OnlyFans. Os jovens vendem seu corpo, né, ali naqueles sites. No começo dizem que é só para divulgar trabalhos, projetos, mas as canções já falam já falam sobre isso. Deixa eu ver aqui um outro exemplo. Mas não se deixe enganar, queridos. É a questão a própria questão do adultério, não é? Que há tempos as mídias nos bombardeiam dizendo que é algo natural, que é algo comum. Não é, queridos. E até com relação a isso, o próprio Efésios, no capítulo 5, diz o seguinte: abre aí comigo, Efésios 5, verso 5. A imoralidade se torna algo comum para as pessoas naturais, mas para nós cristãos não pode se tornar comum, tá? Efésios 5:5. Fiquem sabendo disso: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria, tem herança no reino de Cristo. E há um texto que pode mencionar
sobre a questão da imoralidade sexual relacionada à mente do homem obscurecida, lá em Romanos. Abre Romanos no capítulo 1, vamos ler ali, dos versos 28 ao 32. O homem natural, que Paulo trata aqui, ele tem a mente obscurecida, e ele utiliza das coisas erradas como se fossem certas. Romanos no capítulo 1, a partir do verso 28, diz o seguinte: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Ou seja, nós como cristãos não podemos nem aprovar isso. Porque, mas fulano não é gente boa, ele não faz, mas aprova. Nós não podemos nem aprovar. Queridos, ontem, me vi numa situação embaraçosa, que eu configurar um computador, e para o usuário que ela estava precisando participar de uma reunião online para se divorciar. Mas assim, a felicidade dela era tanta que me chamou a atenção, porque assim, normalmente a felicidade para a mulher era no casamento, né? O casal seria no casamento, mas para ela não, a felicidade dela é porque ia divorciar. É porque ela estava se separando, aí agora sim ia ser livre. Queridos, os valores estão invertidos. Nós como cristãos precisamos nos apegar ao Senhor e à sua palavra. Por que nós precisamos nos apegar à palavra de Deus? Porque se nós não conhecermos a palavra de Deus, que declara, que mostra para a gente qual que é a vontade dele, nós vamos achar que aquilo que as pessoas sem Deus, que o homem natural faz, naturalmente, nós vamos acabar acreditando que aquilo é algo normal, que aquilo é algo natural, mas não é. Amém? Por isso a gente precisa se apegar à palavra de Deus. E Paulo continua nos exortando no verso de número 20 de Efésios, no capítulo 4. Ele diz assim: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Conhecer o próprio Cristo é a grande lição da vida cristã. Os efésios começaram a aprender em sua conversão, Cristo, em referência ao seu ministério. É aqui especificado como objeto de aprendizagem, Lá em Filipenses, no capítulo 3, abre aí comigo sua Bíblia. Filipenses 3, a partir do verso 10, diz assim: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, Paulo no verso 20 diz assim: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, que nós aprendemos de Cristo é que nós temos que procurar mais dele, que é conhecer a Cristo, o seu poder e a sua ressurreição. E ele continua no verso 21 de Efésios 4: se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus.
Se é que, né, não implicando em dúvida, né, assumindo que não tem razão de duvidar que nele foram instruídos, mas dizendo que nele precisamos ser ensinados e aprender dele. Lá no Evangelho de João, no capítulo 8, os versos 32 e 36, o verso 32 diz assim: conhecerão a verdade os libertará. E o verso 36, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é através de Cristo Jesus que nós vamos conhecer a verdade e entender que essa verdade é Ele. João, no capítulo 1, ele diz o seguinte, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Tudo o que foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Em algumas versões diz que o Verbo era o Logos, é a palavra, e diz o seguinte: essa palavra se fez carne e habitou entre nós. Ele estava falando de Jesus, que estava desde o princípio com Deus, desde antes da criação. Então é ao Senhor que nós precisamos conhecer, é do Senhor que nós precisamos aprender. Quando nós vamos ver, todo mês nós fazemos um memorial, né, que é aquele que ficou no lugar da Páscoa para o cristão, que é a ceia. E o que Paulo diz? O que eu aprendi de quem? Que também vos ensinei. O que eu aprendi do Senhor, nós precisamos aprender do Senhor. Nós podemos ler vários livros, né? Eu gosto de um autor chamado Charles Spurgeon. Eu gosto da maneira que ele coloca a sua linha de pensamento, mas eu posso conhecer a sua linha de pensamento, mas não vou conhecer Charles Spurgeon porque ele já morreu. Eu posso gostar de alguma literatura portuguesa, da nossa língua portuguesa, e pela literatura desse autor eu posso conhecer a sua linha de pensamento, mas não posso mais conhecê-lo porque eles já morreram. No caso das Escrituras, nós podemos conhecer aquilo que é a vontade de Deus e podemos conhecê-lo porque o Espírito que inspirou todos os escritores da palavra, ele ainda vive até hoje. E é com esse Espírito que nós fomos selados para a vida eterna. Amém? E caminhando para o fim, Efésios 4, 22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos. E o verso 23... e a se deixar renovar pelo Espírito do entendimento. Vamos lá. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos. Nós precisamos deixar de lado, abrir mão, deixar para lá a nossa velha maneira de viver, e nos revestir, né, do novo homem, de uma nova maneira de agir, de uma nova maneira de pensar, de uma nova maneira de se portar, de uma nova maneira de viver. A nossa antiga maneira de viver, né, nós éramos enganados pelos nossos desejos, que são por vezes chamados na Bíblia de paixões da carne. Alguém que se deixa conduzir pelo desejo carnal é inconsequente. Você sabe o que acontece com criança quando os pais atendem todos os seus desejos? Ela se torna uma criança que ela pensa que pode tudo. Então, até ela se torna uma criança desenfreada, né? Então eles precisam ser censurados e contidos. O apóstolo Paulo observa que tais pessoas, né, se corrompem, ou seja, se consomem, se acabam na satisfação desses desejos desenfreados. O nosso novo estilo de vida, nós precisamos entender que nós temos limites como cristãos, porque aquilo que não está de acordo com as Escrituras, nós não, por mais que todos os nossos coleguinhas, os nossos amigos e os nossos companheiros de trabalho estejam fazendo, se estiver errado, nós não precisamos nem devemos nos envolver. O estilo de vida, o novo estilo de vida do homem, nós precisamos entender que Jesus Cristo veio para nos dar vida,
Não é? Para tanto é preciso reconhecê-lo como autor da vida e de nossa salvação. Efésios 4, 23, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Lá em Romanos, no capítulo 12, versos 1 e 2, diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós conhecemos a vontade de Deus, é que nós vamos, quando nós deixamos que Deus renove a nossa mente através da leitura da palavra, que nós vamos experimentar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Efésios 4, 24. Ele diz, vamos finalizar por aqui: e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ao reconhecê-lo, você se abre para receber uma renovação em sua mente. O que antes era ignorância e escuridão, agora será transformado. Na medida que você aprenderá a palavra, a sua mente será purificada e reorientada. Os valores mudarão, a mudança será tamanha que até os seus costumes mudarão. Não é à toa que o apóstolo Paulo escreveu acerca de trocar, se despir do velho homem, e se revestir-se do novo homem. Ele usa a expressão como se fosse uma roupa, mas não uma roupa que a gente usou e vai botar ali para lavar e vai usar de novo. Não, ele diz que o velho homem era a nossa maneira de viver, e ele usa a expressão para facilitar o nosso entendimento de que o velho homem, a gente vai se despir dele, vai abrir mão dele e vai se revestir do novo homem. E esse novo homem, ele é um ser, nova criatura, com uma nova mente, uma nova maneira de pensar, diferente da do antigo homem, só que agora direcionado e guiado pelo Espírito de Deus. Amém? O apóstolo escreveu acerca de trocar de roupas, despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. As roupas e os modos denunciam a mente. Abrindo a sua vida a Jesus, a sua mente será preenchida e os seus ensinos a sua mente será preenchida com seus ensinos e a sua vida será transformada. Vamos colocar de pé, queridos. Efésios no capítulo 4, do verso 17 ao 24, Paulo nos orienta como devemos e o que devemos fazer para termos uma mente renovada. Se nós buscarmos na nossa mente, nós vamos ver que, certa feita, um homem sábio procurou Jesus de noite, é assim que nos relatam as Escrituras, e ele começou a falar com Jesus. Aquele homem era um doutor da lei, ele era um conhecedor da lei, e ele chega para Jesus, conversando com Jesus. Jesus vira para ele e fala para ele bem assim: olha, necessário é você nascer de novo. E ele pergunta para Jesus: como pode eu, já um homem velho, voltar a entrar no ventre da minha mãe para eu nascer de novo? Aí Jesus fala para ele: você, sendo doutor da lei, conhecedor da lei, não entende isso? Aí Jesus vai explicar para ele que não é o nascer da carne e do sangue, mas nascer da carne e do sangue é nascer da vontade do homem, mas do Espírito, que essa é da vontade de Deus. Paulo aqui, ele nos orienta como nós vamos viver após nascer de novo, após nascer do Espírito. A nossa vida, ela não pode mais ser como era antes. As nossas atitudes não podem mais ser as mesmas. Eu, que era um cara ignorante, não posso mais ser ignorante como eu era. Eu, que era um cabra bruto, vou tentar diminuir a minha brutalidade.
Como cristãos, nós não podemos ser, como é que é? Tem uma música que fala antiga, eu sou bem antigo mesmo, gente, que fala assim: eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela? Isso. Não, como cristãos nós não podemos ser cristãos Gabriela, nós precisamos ser cristãos transformados e precisamos ter a nossa mente cativa aos ensinamentos de Jesus, para que possamos experimentar qual que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Feche os seus olhos, querido. Deus, nós te louvamos, meu Pai, nesta noite, ó Deus, porque nós aprendemos um pouco mais da tua palavra. Permita-nos, ó Deus, nesta noite, ó Deus, mudarmos, experimentarmos uma metanoia, uma mudança de pensamento. Ó Deus, traz arrependimento verdadeiro aos nossos corações, aquilo que ainda fazemos, ó Deus, que não está de acordo com a tua vontade. Meu Deus, nós compreendemos que o processo de santificação ele é gradual. Ó Deus, que a salvação nós alcançamos em Ti, mas o processo de santificação ele é gradual, e que às vezes nós precisamos, ó Deus, de abrir mão de coisas que achávamos que dávamos valor para aquilo. Pai, coloca em nossos corações repulsa por aquilo que gostamos de fazer que não te agrada. Ó Deus, para que possamos deixar aquilo que não te agrada, para que consigamos viver de maneira que agrade ao Senhor. Meu Pai, precisamos abrir mão de pecados antigos e comuns que tínhamos o costume de fazer, meu Pai, para sermos verdadeiramente novas criaturas em Jesus. Que a nossa mente esteja cativa a Cristo, que os nossos pensamentos sejam de acordo com a tua vontade. Meu Pai, que o nosso andar, que o nosso falar, que o nosso portar, que o nosso se vestir, ó Deus, que o nosso tratar as pessoas seja de acordo com Cristo. Ó Deus, que nós amemos mais, que nós perdoemos mais, ó Deus, e que nós agradeçamos mais. Ó Deus, que nós consigamos perdoar porque fomos perdoados pelo Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que a cada dia nós venhamos a ser mais parecidos contigo, em tudo quanto viermos a fazer, porque a tua palavra diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Permita-nos, ó Deus, bendizermos ao Senhor e glorificarmos ao teu nome na nossa maneira de viver. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Queridos, tenhamos uma semana abençoada, que Deus nos abençoe. Amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus aqui na terra e com toda a igreja universal do Senhor, aquela que nós ainda não conhecemos. Todos digam amém. Cumprimente o seu vizinho aí, porque está perto de você, ore por ela e tenhamos uma semana abençoada em nome de Jesus. Você de casa, fica na paz, Deus abençoe.